Para entendermos toda essa dinâmica do açúcar que deu uma disparada num primeiro momento para depois despencar, levando junto as cotações de empresas como São Martinho, Jalles Machado, Raízen, indiretamente Cosan também, nós temos que voltar lá na safra lá de trás, né? Voltando ao ano passado, na safra ali 22, 23, nós tínhamos então safras sendo prejudicadas na Índia. A Índia teve problemas lá na safra. É a lei da oferta e da procura, né? Tem um pouco de falta em algum lugar, e a Índia é o segundo mercado mais forte de açúcar, o primeiro é o Brasil. Se tem falta, acaba elevando os preços para cima, né? E quando vamos para a safra 23, 24, nós temos uma recuperação parcial na Índia, enquanto o Brasil, o maior produtor, disparou uma produtividade incrível, recorde de safra, e com isso afeta a lei da oferta e da procura e acaba impactando nos preços aí do açúcar mundo afora, né? E aí os preços do açúcar então caíram em maio, com amplas ofertas e rápido avanço da safra brasileira e com perspectivas positivas para a próxima safra. Então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estão prevendo para a safra 24-25 um crescimento de 4% na produção em relação à safra 23-24 de agora, né? Ou seja, está saltando de 183,5 para 186 milhões de toneladas. Por outro lado, a demanda também cresceu, ela cresceu de 177,3 para 178,8, aqui é a estimativa aqui de crescimento, uma elevação de 0,82%. É importante a gente ver que a demanda é muito importante no equilíbrio da lei da oferta, só que a demanda é a tese que eu mais conto para vocês positiva do açúcar, que ela vem acontecendo isso aqui, um crescimento que sempre está acontecendo. Uma hora cresce um pouquinho menos, outra hora cresce um pouquinho mais, mas sempre está crescendo a demanda do açúcar, puxada principalmente pelos países em desenvolvimento. A própria Índia é o que mais acaba puxando aqui, né? Enquanto a oferta é diferente, né? A oferta que acontece, ela dá uma esticada, aí os preços caem demais, o pessoal vai ali, desvia um pouco o etanol, aí acontece uma quebra de safra, cai mais, aí depois a safra da recorde vai aumentando, disparando, então ela tem também uma tendência de aumentar para seguir exatamente a demanda, porém ela vai tendo os ritmos dela, e nessas oscilações de vez em quando a gente tem um gap de oferta contra a procura e os preços acabam caindo, mas é importante você ficar atento a essa dinâmica aqui de longo prazo. Então, assim, vai realmente ser pressionado as ações da Raízen e da Jalles Machado se essa narrativa aqui de realmente continuar aumentando aqui a oferta do açúcar na safra 24 a 25 vai ser um pouco pressão no açúcar. Mas lembre-se que no longo prazo o açúcar é bastante promissor. Então, se olharmos os preços do açúcar que já tinha um pouquinho de alta ali antes e pegarmos de 2022 até ali fim de 2023, nós temos uma alta de 60 e tantos por cento, quase 70%, e depois começa uma queda com as safras vindo forte a 23, 24 e com perspectivas que a 24, 25 venha forte também. Então nada mais é do que o mercado já reagindo agora, mas já também se antecipando um pouco no futuro. Mas a tendência é que continuamos aqui com o açúcar pressionado, que o açúcar era o que vinha sustentando fortemente aí os resultados das empresas que têm etanol e açúcar, porque o etanol estava ali embaixo, mas o açúcar estava muito bem. Por outro lado, as empresas elas fazem hedge de proteção, então elas ainda têm uma folga aqui para estar trabalhando com esses preços mais gordos, tá? E para ajudarmos a não termos uma situação infernal aqui no açúcar, o Brasil, além de já ter preços diferenciados em relação ao mundo, nós temos aqui o custo de formação em 2024 e 2025 tendo uma tendência de reduzir, ou seja, isso aqui vai dar uma bela de uma folga nas quedas dos preços, porque se o custo está diminuindo, nós temos uma margem que possibilita também a receita cair um pouco ali na venda, né? Então, eles estão estimando aqui que na safra 24, 25 vai cair 9,5% aqui os custos, mesmo com o diesel aqui fazendo uma pressãozinha. Ainda assim, nós temos a dinâmica toda aqui de custos, são várias delas para formar o custo ali do canavial, né? Vai diminuir 9,5%, então já dá um pouco de folga aqui para as empresas. Só que eu já digo para vocês o seguinte, né? O mercado ele tem mania de ficar observando muitas receitas, ele tenta antecipar um pouco aqui das quedas na receita, ali no preço do açúcar, por exemplo, mas ele tem uma dificuldade de analisar a queda nos custos. Ele sempre vai vendo, ele reagindo ali o que está acontecendo na hora.
gente viu a Sanepar, né? Tinha ali umas questões de custos com commodity em alta, vários custos ali que era a tendência era cair e o mercado ignorou, esperou começar a cair para reagir positivamente com as ações. Então, talvez o mercado nem esteja olhando aqui essa questão dos custos. Eles acabam muitas vezes não olhando mesmo. Bom, então se preparem para matérias como essa, né, dizendo aqui do cenário desanimador para a safra 24-25 para as empresas aqui de açúcar e etanol. Embora a XP até lembre que o lucro da Jalles vai disparar, mas é porque ela teve um hedge ali no período passado, né? Enfim, teve alguns recorrentes ali que atrapalhou o resultado dela, é por isso que ela vai dar esse salto, mas o cenário é desanimador, por conta disso que a gente viu, né? A Índia se recuperando, também a Tailândia, que também é forte no açúcar, e o Brasil, que está surpreendendo aqui na próxima safra, vai ficar próximo da sua safra recorde, que foi a safra anterior. Então, basicamente, tudo isso causa uma pressão aqui nos preços do açúcar e, consequentemente, nas empresas. Então, olha só, observando aqui a Jalles Machado, os candles com o branquinho o açúcar, olha só como é muito correlacionado. Peguei aqui o começo de 2023, a gente vê o açúcar subindo, a Jalles subindo, o açúcar lateralizando, a Jalles lateralizando, o açúcar subindo, a Jalles subindo de novo, o açúcar lateralizando, a Jalles lateralizando, o açúcar despencando, a Jalles caindo, porém num nível um pouco menor, porque também a Jalles ela não é só açúcar, ela tem etanol e também é uma empresa que gera resultado, né? Ela gera valor. O açúcar ali é só açúcar e pronto, né? Uma commodity. A gente vê depois o açúcar caindo e já voltando, a Jalles tentou segurar um pouquinho aqui, até emendou uma reação por conta da alta do açúcar, mas na sequência não resistiu a essa queda forte do açúcar e foi caindo forte. Isso porque a empresa tem resultado, isso porque a empresa tem etanol, isso porque a empresa tem crescimento, tem toda uma dinâmica aqui acontecendo com a Jalles Machado, mas olha o quanto que ela vai seguindo o açúcar. Então, o ponto é o seguinte, no longo prazo que você for ver, ela sempre, no longo prazo, qualquer empresa que trabalha com uma commodity, sendo bem gerenciada, ela vai ganhar da commodity. A gente vê aqui que no meio dessa queda e alta, a gente está vendo ela ganhando aqui. Então, o primeiro ponto é que ela vai ganhar, e se a demanda do açúcar é positiva, então a demanda, aliás, a cotação aqui da raiz, da Jalles, tende a subir mais ainda. E quanto mais eficiente a empresa for, melhor é. E tem toda a dinâmica do etanol que está no fundo do poço. Ele começou a sair ali em abril do fundo do poço. E aí a gente tem que acompanhar também o etanol, né? Principalmente na Raízen, onde é uma empresa que tem toda uma questão de etanol de segunda geração que pode ser muito disruptivo para a empresa. Já a Jalles, o que ela está fazendo aqui é focar um pouquinho mais também na flexibilidade para poder trabalhar melhor aqui a dinâmica açúcar e etanol, conforme a Raízen tem até uma dinâmica mais flexível do que a Jalles. Agora então, vendo a Raízen com o açúcar, você vai ver que não está tão correlacionado em alguns momentos como é a Jalles, porque a Raízen é mais diversificada. A Raízen ela é mais complexa também, porque ela tem o quê? Açúcar e etanol, assim como a Jalles, porém ela tem uma pegada de crescimento mais acelerada do etanol de segunda geração, que é mais disruptivo, inclusive pode ser para a empresa, porém isso aqui causa uma dívida, então ela também já tem de olho no quê? Na Selic, que pode atrapalhar ainda mais ela, a dívida alta faz ela cair mais um pouco, né? Então mais um ponto diferente da Jalles, e tem a questão da distribuição de combustível, que ela tem as oscilações, é um setor que oscila muito, mas é um setor que também, de certa forma, dentro de um ano ou mais, sempre tem uma certa perenidade, mas trimestre a trimestre é meio maluquice ali, né? Então o que acontece? A gente vê o açúcar recuperando-se e a empresa continuou, ela subiu aqui para cima e continuou avante. Por quê? Se você voltar mais para trás, o que acontece? Ela ficou totalmente desconexa aqui. O mercado ficou num medo muito exagerado aqui na Raízen em 2023, junto ali com a questão do petróleo. Será que vai ter controle de preço? Será que não vai? E existiu um exagero. Foi por isso que eu entrei aqui. Eu também olhei o açúcar. Falei, meu, não é possível. O que está acontecendo? E na sequência, ela deu essa disparada, né? Eu não sabia que ela ia subir tão rápido assim, mas foi o que aconteceu. Eu imaginava que ela também não fosse ficar sofrendo tanto, mas o que acontece é que o açúcar veio caindo, ela foi caindo junto, olha só quanta correlação tem, e tem também a Selic, porque senão ela não ia ficar seguindo tão de perto o açúcar, ela ia conseguir ficar mais acima, mas aí você junta a Selic ali, que é alta, né? O pessoal, dívida alta, não sei o quê, o etanol sofrendo ali no fundo, e tem o açúcar que está caindo, aí a Raízen não consegue tirar a distância do açúcar nesse momento. Mas você vê que basicamente é você olhar as commodities que as empresas atuam, e observar também as empresas. As empresas são ótimas, tanto a Jalles quanto a Raízen. Então, resumidamente, são duas ótimas empresas que têm commodities ao qual eu gosto. A distribuição de combustível, você não tem dúvida que sempre vai existir, e a própria Raízen já está substituindo ali algumas coisas com questão de elétricos, né? Então, carros elétricos ela vai estar dentro também. Não vai distribuir combustível, vai distribuir fontes elétricas ali nos carros, né? Tem a questão
o açúcar, pô, não tem como você desconfiar do açúcar, né? A tendência vem acontecendo de crescer e as pessoas comem açúcar, né? Não tem jeito. E tem o etanol, que você pode até desconfiar. Eu confio, eu gosto, acho que é promissor. Então, para mim, a Raízen está dentro dos três, a Jalles Machado está dentro também ali das duas questões que ela atua. E basicamente é isso. Aí é você observar a empresa se você gosta da empresa. Eu gosto das duas, então para mim as duas são promissoras. E no meu curso de investimentos que eu inicio nessas segundas inscrições, nós vamos ter aqui os conceitos, análise fundamentalista, valuation, mas eu não deixei de colocar aqui o módulo exatamente de empresas e setores, onde a gente vai entender ali realmente o que acontece com as empresas para você mesmo conseguir fazer esse tipo de correlação com diversas empresas diferentes. Em junho, o setor que eu vou trazer é o elétrico, e nós vamos gradativamente trazendo outros setores e empresas. Não se esqueça do like no vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!